Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Wenning, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e sou mentor também aqui na plataforma do Mapa Concursos. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de passar, comentar com vocês algumas dicas de como estudar o tópico de Química de Coordenação para concurso público. Ele é um tópico da área, de Química Inorgânica, que na graduação, a maioria das pessoas tem bastante dificuldade quando estuda esse assunto na graduação, e também quando vai pegar, esse tópico para estudar para concurso, também tende a apresentar um pouco de dificuldade nesse tópico. Então, a aula de hoje, esse vídeo tem como objetivo, tentar te ajudar a saber o que é mais importante desse conteúdo, para tentar facilitar um pouquinho o entendimento de vocês acerca do tópico de Química de Coordenação. Bom, então o que a gente tem que saber sobre esse assunto, Estar preparado aí para a prova, nas quais as questões podem cobrar sobre esse conteúdo. Então, o principal deles, começar lá no comecinho, da onde veio, esse assunto de complexos. Então, saber, então, a teoria de Werner, que ele começou a pesquisar ali, começou a ter as suas primeiras conclusões sobre os complexos, tá? Então, saber essa teoria, o que ele descobriu naquela época e o que isso trouxe, para o entendimento da química dos complexos. Depois, uma parte bastante importante, que é as teorias que explicam a formação dos complexos. Então, saber tudo sobre a teoria de ligação de valência, sobre a teoria de orbital molecular, a teoria do campo cristalino e também a teoria do campo ligante, tá? Então, essas teorias elas vão explicar a formação dos complexos, na qual algumas delas vão explicar certas partes, algumas características dos complexos, outras teorias já não vão conseguir explicar muito bem algumas propriedades, algumas características, então por isso surgiram, conforme o tempo foi passando, essas novas teorias para explicarem a formação, as características, que esses complexos apresentam. Então saber, o que é cada uma dessas teorias, o que elas explicam, e quais são as suas limitações, tentar explicar alguma característica de algum complexo. Uma coisa bastante importante, nomenclatura dos complexos, tá? Para fazer essa nomenclatura, nós temos que relembrar cálculo de Knox. Então, se você não lembra, as regrinhas que são aplicadas, no número de oxidação, tem que voltar no conteúdo lá de química básica, relembrar, para depois conseguir, então, fazer, trabalhar com exercícios de nomenclatura dos complexos, porque vai te exigir, então, o conhecimento do NOx, Então, você tem que dar o NOx de cada elemento que tem ali no complexo, para depois, então, conseguir fazer a nomenclatura. Então, se não lembra, relembrar, fazendo uma revisão de cálculo de NOx. Outra parte bastante importante, que é bastante cobrada em prova, é a identificação do número de coordenação e a estrutura geométrica que o complexo possui. Então, saber quantos ligantes, estão ligados ali no átomo central, geralmente o metal. E a estrutura que ele vai, então, apresentar geometricamente, vai ser um quadrado planar, se vai ser uma pirâmide trigonal, se vai ser um octaedro. Então, ali trabalhar, como ele é formado no espaço, que estrutura geométrica ele tem. Depois, principais ligantes, Então, quais são os principais ligantes que podem se coordenar ao átomo central? Principalmente saber a nomenclatura desses ligantes, que vai ser importante, claro, para fazer a nomenclatura dos complexos. A abreviação, muitas vezes o ligante está abreviado ali na nomenclatura. Qual o átomo doador e o número de doadores, Geralmente, alguns ligantes, ele tem mais de um átomo que pode doar, Então, por exemplo, o SCN, por exemplo, ele pode ligar pelo enxofre, pelo S, e também pelo nitrogênio. Então, saber qual é o átomo que está ligando ali. Também saber quais são os tipos, características desses ligantes. Então, ele pode ser monodentado, pode ser ambidentado, polidentado, pode ser um ligante iônico ou pode ser um ligante molecular. Então, saber essas características que os ligantes têm, tá? Principalmente dos mais importantes, mais relevantes ali, os mais famosinhos que fazem as ligações, e são rotineiramente cobrados em provas. Outra coisa importante é a influência na estabilização e na constante formação de complexos com agentes quelantes. Então, qual que é o fator, O que faz esses agentes quelantes na estabilização, e na constante da formação desses complexos, O que eles trazem para esse complexo quando utiliza, então, agentes quelantes.
Outro ponto importante são os conceitos básicos de campo forte e de campo fraco, né? E qual é a sua influência, né? Se vai ser um ligante de spin alto ou de spin baixo, né? E associar isso também com as características de diamagnetismo e paramagnetismo que os compostos, né, os complexos apresentam. Então é uma parte bastante interessante. Outro ponto importante é a relação da energia de desdobramento com as cores do complexo e com a região de absorção máxima. Então, alguns complexos eles apresentam cores, né? Então, qual a energia, o que a energia de desdobramento tem a ver com isso, né? Com essas cores e também o que isso vai influenciar na região de absorção máxima desses complexos. Outro ponto importante são os principais efeitos do desdobramento do campo cristalino, né? Quais são os efeitos que são causados, né? As características a partir do desdobramento do campo cristalino. Muito importante, né? A parte de cálculo que tem aqui nesse tópico, é um cálculo básico, né? Mas tem que saber fazer, que é o cálculo da energia de estabilização do campo cristalino, né? Então, quais são os impactos disso na molécula, né? Ali no complexo formado. Saber também, né, a parte teórica do teorema de Antares, né, quais são o que é esse teorema, em quais tipos de complexos, né, essa teorema está envolvido e o que ele causa nesses complexos. E por fim, né, mas não menos importante, isomeria e quiralidade dos compostos de coordenação. Então a gente sabe que existem dentro dos compostos de coordenação alguns isômeros, né, e também apresentam o efeito de quiralidade. Então saber quais são os tipos de isômeros que podem existir, né, no mundo dos complexos, né, saber identificar esses isômeros e também quais, né, como eu vou conseguir identificar um complexo que apresenta quiralidade, tá? Então trabalhar todos esses pontos aqui que eu comentei, tendo o domínio, né, de todo esse conteúdo, tenho certeza que vocês vão conseguir acertar qualquer questão envolvendo, né, química de coordenação na tua prova, tá? Então, se vocês já estudaram esse tópico e faltou saber, né, ter conhecimento de alguma coisa que eu citei aqui, então volte lá nos seus estudos e procurem colocar isso em dia, né, para vocês não irem para a prova faltando uma parte, né, dos pontos importantes desse conteúdo para a prova. Então, estudando tudo isso aqui, sabendo de tudo isso aqui, né, tendo um domínio desse conteúdo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acertar qualquer questão de química de coordenação que venha aparecer na tua prova, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso, né? Foi tentar passar alguns pontos importantes desse conteúdo, que geralmente, né, pessoal tem uma certa dificuldade, né, de entendimento desse conteúdo, mas nada melhor que pegar um bom livro de química inorgânica e estudar ele ali de forma, né, integral, né, seguindo ali toda a sequência lógica da didática que tem aí no livro. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra esse conteúdo, certo? Então o vídeo de hoje era esse. Deixe seu comentário, deixe seu like, siga o canal aqui no YouTube e espero vocês para um próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.